Olá pessoal, muito boa noite a todos. Obrigado por vocês já irem se juntando aos poucos à nossa live, na nossa transmissão ao vivo. Vou ver se eu consigo aqui convidar em breve a nossa convidada especial da noite de hoje, que é a Aninha Simão, do blog A Menina e o Lupus. Vamos ver se ela já está aqui com a gente para eu poder convidá-la. Estou enviando aqui o convite para se junte então na nossa live de hoje. Então a nossa live de hoje, ela tem como tema Vamos falar de lupus? Então foi uma Olha, ela já está aí. Desce mais a tua imagem, que tá cortando a cabeça. Tá. E eu estou ouvindo muito seu som. Tá. Então, como eu estava falando, essa é a segunda live que a gente faz aqui no Instagram. A primeira foi sobre sono e doenças reumáticas, foi muito legal, foi muito agradável com o Dr. George. E eu até pretendo convidá-lo outras vezes para que a gente possa esclarecer dúvidas que ficaram, porque realmente não foi possível responder a todas as pessoas. Então, Ana, eu volto para você apresentar aí o seu perfil para as pessoas que estão nos assistindo essa noite. Doutor, na verdade, assim, o blog A Menina e o Lupus também começou despretensiosamente em 2013. Na época, eu queria apenas escrever um pouco mais sobre o que eu estava sentindo, porque quando você tem uma doença reumática, que é uma doença para sempre, no começo a sua família vai com você nas consultas, a sua família lhe acompanha no dia de buscar o remédio, e depois se torna uma coisa rotineira e as pessoas lhe esquecem. E eu não queria ser esquecida. Eu queria que as pessoas lembrassem que da minha família não era para ninguém, era para a minha família lembrar que eu tinha uma luta diária e que eu tomava 20 comprimidos por dia, que eu tomava furadas de 15 em 15 dias, que eu levava agulhada, e que não era fácil. Então, eu comecei a escrever o blog por causa da minha família. E aí eu vi que tinha uma necessidade muito grande das pessoas serem interpretadas. Como, assim, de ter um paciente que representasse o que elas estão sentindo, porque como a família não acredita, mas vem uma pessoa de outro lugar, outro estado, falando sobre aquilo, a pessoa, não, ó, eu vou compartilhar isso aqui para ver se minha família vê e finalmente acredita o que é o lúpus, como é conviver com a doença. E aí eu criei o blog, que no começo era boneca de porcelana, né? Porque eu era muito branca e então assim, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de criar memes e aí eu criei a página no Facebook para levar um pouco, tirar do meu perfil pessoal na época e migrar. E aí a gente chegou a ficar com 45 mil pessoas no Facebook, mas não tinha uma interação, mas de uns tempos para cá o Facebook foi caindo um pouco. E eu também resolvi que eu ia fazer só o que eu gostava, e o que eu gostava era de estar aqui no Instagram. Então, aí eu saí, tirei do ar a página do Facebook e foquei mais no trabalho com as pessoas do Instagram. E hoje a gente está aí com um canal de dúvidas, né? Muita gente manda suas perguntas, até porque você gosta de saber a opinião de outras pessoas. E é esse o trabalho que eu faço hoje. Eu tento intermediar um pouco entre os pacientes, é como se fosse um super grupão de WhatsApp. Assim, que é mais ou menos o que a gente tenta fazer de interação. Hoje o som tá bom? Tá ótimo. Eu tô ouvindo Tá, muito né? bem. Pronto. E é esse meu trabalho hoje. Assim, eu vou fazendo da forma que eu posso também, porque eu me vi como paciente, como pessoa. Eu não faço nada por obrigação, eu não faço nada, tenho que fazer tantas postagens por dia, não. Eu vou fazendo de acordo com o que a minha vida deixa, entendeu? Então eu estou aí para ajudar quem precisar, a gente faz intermédio de remédios. No começo a gente pedia, a cada pessoa que pedia remédio a gente postava, mas aí como o volume é muito grande de falta de remédio, a gente faz toda quinta-feira, é o dia do TBT, mas para nós é o dia do pedido coletivo. Quem está doando oferece, quem precisa coloca nos comentários. Ótimo. Então é esse meu trabalho hoje, aqui nas redes sociais. Como eu te falei ontem, a gente estava conversando um pouco e realmente eu, até para fazer essa live com você, eu assisti um depoimento seu que foi muito assim emocionante. Você é uma pessoa que transmite realmente essa vontade de superação, né? E eu vejo ao longo da sua trajetória essa vontade de superação e eu acho que o lúpus, na verdade, por ser uma doença crônica, né, ainda não ter cura, é uma doença que você de alguma forma vai ter que aprender a conviver.
né? Uhum. Porque hoje, como nós conversamos ontem, você está há 20 anos bem, desculpa, você está há Não, algum tempo bem, né? Você passou 3 anos. 3 anos bem, em remissão, né? 3 anos. É. 3 anos em remissão e há 20 anos nessa luta aí contra o lúpus, e realmente é uma situação que a gente muitas vezes precisa aprender a conviver com certas coisas, e eu Uhum. admiro bastante essa sua luz aí na convivência com essa doença crônica que é o lúpus. Até para ajudar as pessoas, que as pessoas possam entender e depois a gente tentar responder as perguntas, como que você foi diagnosticada com lúpus? Eu queria saber um pouco da história, como foi no início, e quanto que demorou do início dos sintomas até você ser consultada e receber esse diagnóstico, quanto que demorou para você consultar com o reumatologista, como é que foi essa sua trajetória com a Pronto. doença, com o lúpus? Quando eu era criança, eu era aquela criança café com leite nas brincadeiras, eu não fazia educação física do colégio, eu sempre fui a mais frágil, meu nariz sangrava, e aí o médico dizia que eu tinha fragilidade capilar, mas nunca fez um hemograma. E aí eu fui vivendo até que com 13 anos, 14, a minha mãe viu que eu não crescia, né? Não crescia, não menstruava, não nascia peito. Eu tinha 1,48 m com 14 anos, né? E aí eu fiz um tratamento hormonal para crescer. Nesse 1 ano que eu tomei esse tratamento hormonal, eu cresci 17 centímetros, menstruei e veio as dores migratórias. Foi tudo num pacote só. E aí inchou um joelho, depois inchou o outro, inchou um dedo, depois inchou o outro. E eu fui levada num clínico geral, na época eu não tinha plano de saúde, então vai no clínico da família mesmo. E aí ele fez meia dúzia de exames, na mesma hora ele já me diagnosticou com febre reumática. Na época eu tinha muito gânglio aqui, parecia um peixe, assim, um negócio horrível. E ele já disse, febre reumática. Aí daquele dia, e se passaram 2 anos, eu tomando Bezetacil todos os sábados. Né? Se tivesse live na época, vocês iam ver eu falando, ai Jesus, porque o nome do enfermeiro que eu tomava era Jesus. Pelo menos isso, né? E aí foram 64 injeções de Bezetacil, tem as marcas ainda na minha bunda. E eu comecei a emagrecer muito, né? Não conseguia ir para a faculdade, porque eu entrei na faculdade com 17 anos, mas eu não conseguia ir para a faculdade, eu conseguia segurar no ônibus, eu não tinha força para me levantar do aparelho sanitário, para descer da cama, meu cabelo caiu quase todo, e eu emagreci muito. E aí a minha tia, vendo aquela situação, eu estava definhando total, e com muitas dores. Ela me levou no mesmo médico da minha avó, no reumatologista. Quando eu cheguei lá, ele me pegou em mim, apertou minhas juntas, pegou meu cabelo, ele disse, olha, eu vou passar alguns exames de sangue, porque a gente tem que passar, mas você tem lúpus. E eu saí de lá arrasada. O que diabo é isso? Né? O que é lúpus? O que esse doido está dizendo que eu tenho? E aí eu fiz todos os exames, realmente comprovou o lúpus, e aí eu fui para uma outra médica, que é a Sheila, que eu estou com ela até hoje, já faz todos esses anos aí, que aí meu diagnóstico demorou 2 anos oficialmente, que foi de quando surgiu as dores migratórias até eu conseguir ir para um reumatologista finalmente, né? Mas isso foi, eu acho que foi em 98. Eu sei que em 2006 eu fui diagnosticada, eu comecei a ter sintomas de púrpura. E aí eu só fui diagnosticada com púrpura em 2016, 10 anos depois. Então, foi uma história bem complicada, porque na época, doutor Tiago, a gente não tinha tanto tratamento disponível como tem hoje. Então, eu fiz 4 anos de pulsoterapia. Eu ia todo sábado fazer pulsoterapia. No começo era uma vez por semana, depois uma vez a cada 15, e assim foram quase 4 anos, né? Quando os meus amigos estavam todos no samba por aí, eu estava no hospital comendo estrogonofe, porque era o prato de sábado do hospital. E era todo sábado eu estava lá, e eu achava que eu tinha bochecha. Porque como eu comecei a tomar corticoide muito nova, na puberdade ainda, quando eu fiquei a primeira vez sem tomar corticoide, que foi em 2015, eu fiquei horrorizada, meu rosto era fino. Eu achava que meu rosto era redondo, entendeu? Então, assim, muitas coisas que eu vivi, que hoje eu estou me descobrindo como pessoa. Eu estou descobrindo que eu tenho muito cabelo, eu estou descobrindo que eu não tenho bigode, que eu não tenho barba, que eu não tenho pelos,
nas pernas, não tenho pelo na perna, não preciso depilar, não tenho pelo no braço. Os pelos do meu braço davam uma volta, de tão grande. Eu estou descobrindo que eu tenho unha, coisas que o corticoide tira da gente ao longo do tempo, e a gente vai se adaptando e se acostumando de uma forma como se aquilo fosse parte da gente. Entendeu? Então não é. Não faz parte. Eu não sou a doença. E eu sempre tive esse pensamento de eu não sou o lúpus, eu não sou a doença. E uma Acho coisa... que respondi? Sim. E uma coisa assim, tomando como gancho essa última coisa que você falou, que eu achei bem interessante, uma vez eu te seguindo, acho que no seu perfil pessoal, você falou que realmente, e aconselhou, acho que as pessoas que têm algum tipo de blog hoje, ou de algum tipo de trabalho no Instagram com lupus, de realmente terem o seu perfil pessoal separado, né, para postar suas coisas pessoais, com a sua família, e que não levem o lupus também para a sua vida pessoal, senão esse trabalho que você faz acaba te envolvendo e você se define enquanto doente, né, enquanto doente com lupus. Então, eu acho isso perfeito, assim, você aconselhar, já que você tem o lupus há tanto tempo e está fazendo esse trabalho há tanto tempo, aconselhar as pessoas realmente de fazer, tentar separar. Eu peço até desculpa a algumas meninas que têm página de lupus no Instagram, que eu não sigo, mas é porque não dá nem tempo. Todo dia aparecem 2, 3 novas páginas falando sobre lupus no Instagram. E a única coisa que eu digo é para essas pessoas não misturem a vida pessoal com uma página que você queira fazer para orientar sobre a doença, para divulgar a doença. O meu Instagram, Menino Lupus, era meu antigamente. E eu não sei se as pessoas perceberam, mas eu parei de postar foto minha lá. Não tem. De vez em quando eu posto uma no Stories, mas não tem mais foto minha. Porque eu comecei a me procurar no Instagram. E aí eu me procurei e não me encontrei. Só achava ferida, mancha roxa, pele descascando e coisas ruins, assim, da doença. E eu, cadê a Aninha no meio dessa confusão? Onde é que eu estou? E aí eu criei um Instagram pessoal, não é para, eu quero, não, é para mim, eu coloco milhões de fotos minhas, aí o pessoal fala assim, mas para que tanta foto? Assim, é para mim, é para eu abrir e me ver lá em todos os momentos da minha vida, me ver no shopping, me ver tomando sorvete, me ver na praia, me ver viajando, me ver com meu marido, com minha família, entendeu? Estou me vendo. Então, assim, eu vejo que tem algumas pessoas que também estão fazendo esse trabalho muito legal nas redes sociais, mas que o que eu digo é não se esqueçam. Não esqueçam que vocês têm vida. Recentemente, agora, uma menina que eu amo muito de paixão, a Aninha, ela pegou o Instagram dela e botou todo de lupus. Aninha, para ti, ó, faz um outro Instagram para Ana e deixa aquele do lupus para o lupus, porque você é muito linda, tem fotos lindas, books lindos, e não pode viver só em função da doença. Sim. É o que eu falo, assim, a gente tem que separar. Com né? certeza. Psicologicamente isso ajuda muito, né? Até para você superar e dissociar a doença da pessoa mesmo. Com certeza, acho que esse seu conselho aí é muito importante para quem está começando um trabalho com lupus. Outra pergunta que eu queria te fazer é qual foi o seu pior momento na doença, assim? E qual foi o quadro mais grave que você teve na doença, no lupus? Qual foi o quadro assim, mais grave realmente dentro da doença? E qual que você considera o pior momento dentro da doença? Qual o momento que você consideraria como pior nessa sua trajetória aí com lupus? Pronto. Para falar do pior momento da doença, eu tenho que falar do meu aniversário. Eu nasci no dia 10 de maio, né, que em 2004 foi eleito como o Dia Mundial do Lupus, né, o Dia Mundial de Combate da luta contra o lupus, mas eu também nasci no Dia das Mães. E eu sempre tive esse sonho, essa ideia de que um dia eu iria ser mãe. Tanto que eu chegava para minha mãe quando eu era criança e falava assim, mãe, é muito chato isso, eu só vou ganhar um presente quando eu crescer, porque eu tinha certeza que eu ia ser mãe. Então, assim, todos os piores momentos com a doença foram relacionados a isso. Né? Eu tive a minha primeira gestação em 2012, quando eu perdi. A segunda gestação em 2013, eu também perdi. E agora em 2017, que tinha tudo para dar certo, porque eu estava em remissão, mas aí a gestação foi ectópica, também por conta do lupus, porque ele disse que por conta de várias candidíases que eu tive ao longo dos anos, acabou criando aderências nas trompas e ali, por isso que ficou preso o bebê. Então, assim, os piores momentos da doença, todos, ou foi quando eu engravidei, ou quando eu estava tentando engravidar. Porque
eu tomei micofenolato durante muitos anos. Eu vou só resumindo aqui, eu já tomei corticoide, Reuquinol, azatioprina, ciclosporina, o metotrexato, todos. Eu passei por todos. E só o micofenolato... Ciclofosfamida também? Não, esse não. Porque a minha médica sempre soube que eu queria engravidar, então esse ela nunca me deu. Uhum. E aí eu entrei no micofenolato e estabilizei, porque o meu quadro é hematológico, por conta da púrpura que eu vim descobrir depois. Então eu tenho sangramento pelo nariz, sangramento pela bochecha, negócio horrível, sangramento vaginal, enfim. Então, assim, para controlar a doença, o micofenolato e gravidez não combinam. Então, eu tinha que trocar pela azatioprina. Mas a azatioprina, para mim, e água de pote, faz o mesmo efeito. Então, não tinha efeito nenhum. Minhas plaquetas iam para 1.000, 4.000, aí era internação. E foi quando eu resolvi, da última vez engravidar, que foi em 2016, que eu passei para a azatioprina e eu tive uma crise muito grande. E eu disse, eu não quero mais isso para minha vida, eu não quero estar indo e voltando. Aí a médica falou assim, vamos tirar o baço? Eu digo, tô indo agora, vamos. Nem pensei 2 vezes. Aí eu tirei o baço, né? Tirei o baço, fiz... no dia seguinte, eu tava com 100.000, eu acho, de plaquetas, e o médico olhou pra mim e falou assim, não adiantou sua cirurgia, porque era pra você estar com 500.000. Aí eu falei, mas eu tô com 100.000, eu tô ótima. E aí, passou um mês, né? Eu fui pra 160.000, e eu não quis mais fazer exame de sangue. Até que eu tive hemorragia grande, depois da cirurgia. E aí eu fui para o hospital com 5.000 de plaquetas, mesmo sem baço. Foi quando no hospital, eu já, como era risco iminente de morte, agora no final de... Acho que foi no final de 2016. A médica liberou o rituximab para mim. E a minha médica falou assim, olha... A médica do hospital pediu o rituximab, mas você não vai receber, porque esse remédio é alto custa. Eu falei, doutora, eu já estou tomando. Ela disse, como assim? Eu disse, já chegou. Em menos de 2 horas a medicação estava lá, porque realmente eu estava com risco iminente de morte. E aí eu fiz eu fiz a dose de ataque, que é 4 semanas seguidas de rituximab, e isso está com 3 anos. E eu nunca mais tomei nada. Nem Reuquinol, eu não tomo mais nada. Todos os meus exames, em nenhum momento aparece que eu tenho lúpus. Mas aqui, agora eu vou dizer uma coisa. O rituximab serviu para mim, mas pode não servir para você. Então, assim, eu não comento lá, não deixo postar lá no Instagram, eu quero saber os efeitos colaterais de tal remédio. Não, gente, porque, assim, tem gente que se dá super bem com azatioprina. Para mim, não serve. Tem gente que toma micofenolato e tem hemorragia. Para mim, serve. Então, assim, o lúpus, ele não é uma doença igual para todo mundo. Cada pessoa tem um lúpus diferente do outro. Cada qual no seu quadrado. Então, assim, se serviu para mim, ótimo, mas não quer dizer que vai servir para você. Não quer dizer que o meu tratamento, tudo que eu passei, tirar o baço, fazer rituximab, tudo que eu fiz, serviu para mim. Exato. Mas cada paciente tem o seu remédio que vai lhe ajudar. Isso, então, eu acho isso muito importante também, porque quem está trabalhando também com blogs de pacientes, né, com troca de experiências entre pacientes, realmente que você entenda que você pode tirar a experiência, tirar a mensagem, mas realmente é muito sério a questão da medicação, né? Pensar que porque serviu para uma pessoa, vai servir para outra. Até ter muito cuidado nessa questão também de troca de medicação, né? Que as pessoas tenham consciência de só realmente receberem a medicação e só solicitarem a medicação se elas tiverem receita médica, né? Porque realmente isso pode, em vez de você estar se ajudando, você pode estar se prejudicando, né? Com certeza, com certeza. Acho que a última pergunta que eu queria fazer para você antes da gente partir para tentar responder as perguntas das pessoas em que o lúpus mudou a sua vida? Eu cresci com lúpus, né? Ele sempre esteve comigo. Eu acho que o que ele modificou mais na minha vida foi ter cautela, entendeu? Ter paciência, acreditar, ter fé. Essa última vez agora que eu quase morri, realmente, assim, eu tive momentos lindos de fé. Então, assim, ou você chega a Deus pela dor ou pelo amor, né?
Então, eu acho que o lúpus, para mim, ele teve esse freio na minha vida, que eu era uma adolescente bem rebelde, e trouxe esse fôlego de esperança, de calma. Hoje eu tento ter mais calma com as coisas, ter mais paciência com as pessoas, até porque ninguém sabe o que é que a pessoa está passando naquele momento, o que é que ela está vivendo. Então, acho que o lúpus me ensinou isso, me ensinou a ter empatia pelas pessoas, não só simpatia, porque simpatia você chegou e tudo bem, a pessoa vai responder, você já deu as costas e foi embora, né? A empatia é você olhar no olho e perguntar, oi, tudo bem? A pessoa vai dizer, não, por que que não está bem? Né? E assim, eu tento responder a todo mundo, doutor Tiago, é muita mensagem. E às vezes as pessoas ficam mandando interrogaçãozinha quando eu demoro a responder. É pior porque a pergunta sobe. Aí eu vou para lá de baixo porque perguntou há mais tempo. Então, assim, eu até deixar aqui, gente, vamos ter paciência, porque eu também sou paciente, eu também tenho uma vida corrida, eu trabalho, eu tenho casa, tenho marido, tenho família, eu sou síndica do meu prédio, muita coisa. Então, assim, eu tento dar conta de tudo, eu tento responder a todo mundo da forma como dá certo. E muitas vezes, assim, a pergunta acabou de ser perguntada, outra pessoa pergunta de novo. Vamos dar uma olhadinha, vamos ler as perguntas que já foram feitas recentemente, para ajudar o nosso trabalho, né, doutor Tiago? Sim. Porque às vezes torna um pouco mais. A gente tem que ter um pouco mais de paciência. Eu acho que o Lupus me ensinou isso, a ter mais amor e paciência com as pessoas. Que bom. Fico muito feliz que você esteja bem. Vamos dar uma olhada agora nas perguntas, que a gente pode Vamos. responder algumas coisas. Deixa eu dar uma olhada lá, começar pelas de trás aqui. Vamos dar uma olhada nessa aqui. Como identificar se a vermelhidão no rosto é Hashimoto? Você teve em algum momento, Ana, vermelhidão no seu rosto? O Hashimoto? Tive logo quando a doença estava em atividade. Eu ficava bem coradinha e até as pessoas perguntavam, como é que tá doente? Você é tão rechonchudinha, tão corada, né? Mas eu nunca tive ferida. Entendi. Nunca tive nenhum tipo de problema na pele. Uhum. Então eu tinha aquela asa, mas era uma asa como se eu tivesse ido para a praia. Entendi. Nada muito forte. Só para as pessoas entenderem, então, esse Hashimoto, que a gente chama de... É uma das formas de se apresentar o que a gente chama de fotossensibilidade, né? Então, quando a gente tem um contato com o sol, a pele do paciente com lúpus, ele tem uma sensibilidade maior à luz. E a luz solar e também até a luz de casa, ela pode ativar a doença, né? Então, daí a importância do uso do protetor solar em quem tem lúpus. Então, a questão do Hashimoto, como identificar, que foi a pergunta se é Hashimoto, realmente só sendo examinada por um médico, contando essa história, né? Às vezes, no momento que vai ser avaliada pelo médico, pode não estar presente, mas diante da história, a gente também consegue tentar identificar. Nem todos os pacientes com... É o conjunto, né? É o conjunto. Nem todos os pacientes com lúpus vão ter o Hashimoto. Você mesma, como me contou, só teve aí no início do quadro e nem foi o seu quadro de pele, na verdade, não era tão importante, né? E como o que aparece na gente é a pele, às vezes pode ter contribuído para o retardo no seu diagnóstico também. É a doença invisível, né? Sim. Porque quando... Só um beijo para a Kaline, ó. Que a Kaline faz aniversário mesmo dia que eu. A gente vai comemorar, viu? Quando é seu aniversário? Ela mandou aqui nas perguntas. Quando é seu aniversário? É no dia do lúpus, 10 de maio. Olha só. Sério mesmo? Olha, outra pergunta aqui. O Hashimoto que é relacionado, o Hashimoto pode aparecer e sumir? Pode sim, porque é uma fotossensibilidade. Então, quando você está no sol, exposto, ele fica mais marcado. Em momentos que você está protegido, está usando o protetor solar, ele pode vir a não aparecer mais, né? Então, o Hashimoto pode sim. O ideal é estar sempre de protetor, né? Quantas vezes você ainda usa o protetor solar? Como é que é a sua rotina com o protetor solar para as pessoas entenderem hoje? Eu passo o protetor solar no rosto, né? É porque assim, eu vou trabalhar e volto do trabalho de bicicleta. E lá eu passo o dia todo no ar-condicionado, né? Não saio. Mas nesse momento eu não uso protetor porque eu saio 6h30 da manhã de casa, então não tem sol ainda. E quando eu volto às 5h30 da tarde também não tem sol mais. Então assim, eu não sou mais uma escrava do protetor. Entendi. Então, assim, só para as pessoas que estão aí no início da doença, né, principalmente na fase mais ativa da doença, a importância de passar o protetor solar no corpo todo, né, e de tentar realmente evitar a exposição solar. E aplicar o protetor solar várias vezes ao dia,
né? Conforme... Lembrando que nem todo mundo tem tanta fotossensibilidade, né? Sim. Eu, por exemplo, não tenho. Não é uma... Não tenho Uhum. Não. Nunca tive nenhum tipo de ferida relacionada ao sol. Entendi. E eu moro em Fortaleza e tem um sol por habitante aqui. Talvez até mais de um. É bem quente. É. Outra pergunta. Quem tem lúpus pode extrair um dente? Quem tem lúpus, se houver necessidade, pode extrair um dente. O grande problema de quem tem lúpus, que a gente precisa lembrar, é que ele pode acometer a válvula do coração e tem um quadro de endocardite silenciosa, que chama endocardite de Liebman-Sachs. Então, quem tem esse quadro, que a maioria das pessoas pode ter e não saber, muitas vezes quando você extrai o dente ou faz algum tratamento dentário, aquela bactéria que pode circular porque você extraiu o dente e abriu e tem uma porta de entrada ali, ela entra na circulação sanguínea e pode se alojar no coração. Então, só tendo, às vezes, um cuidado maior e, às vezes, precisa até tomar um antibiótico, que a gente chama de profilático, no momento da extração dentária. É uma pergunta bem interessante. Só em relação a isso ainda, doutor, quem tem plaquetopenia também tem que estar de olho se as plaquetas não estão muito baixas na hora de extrair o dente. Gente, a gente que tem lúpus, a gente é uma pessoa normal, igual a qualquer outra pessoa. A gente vai ter TESSOL, a gente vai ter gripe, a gente vai ter piolho, vai ter tudo. Então, assim, eu recebo muitas perguntas relacionadas a isso, que são coisas de pessoas normais. Outro dia uma pessoa mandou a foto de um TESSOL. Eu falei, isso é um TESSOL. Qualquer pessoa pode ter TESSOL. É um TESSOL entendeu? em então, um paciente com lúpus. Pronto. Então, lembrando que a gente é uma pessoa antes de ter uma doença como o lúpus. Então, nem tudo vai ser culpa do lúpus. Sim, ótima observação. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Qual o melhor método contraceptivo para pessoas com lúpus? Aí eu até compartilho com você o que você usava, né, para ter a experiência do paciente, e depois eu falo de uma maneira mais médica o que a gente poderia considerar como método contraceptivo possível no lúpus. O que você usou ou chegou a usar de métodos contraceptivos aí durante a sua doença? Agora, depois de casada, né, já faz 8 anos que eu sou casada, eu nunca tomei nenhum tipo de método contraceptivo porque eu tenho muita dificuldade para engravidar. Antes disso, era só a questão da camisinha mesmo, porque eu não gostava de tomar anticoncepcional, porque, inclusive, quando eu tomei a primeira vez, foi quando deu um boom na doença, né? Tomei uma vez aquela pílula do dia seguinte, eu passei 3 dias sem andar, porque atacou todas as articulações, então, assim, eu não quis mais arriscar a questão de anticoncepcional. Uhum. Mas eu acho que o DIU é uma boa saída, né? Para quem tem facilidade de engravidar, que não é meu caso. Uhum. Né? O meu anticoncepcional é a vida mesmo. O que a gente poderia destacar aqui para os pacientes é que, assim, de método anticoncepcional, o lúpus, o que a gente tenta evitar são os métodos que contêm estrogênio, né? Então, a pílula que tem estrogênio e progesterona. Então, a gente tenta priorizar a pílula que só tem progesterona. Ou, como você mesma falou, o DIU, né? Seja o DIU medicado, que a gente fala, o DIU com progesterona, ou não, o DIU de cobre. Então, são algumas opções de métodos contraceptivos aí em pacientes que estão, principalmente durante a fase ativa do lúpus e em tratamento, né? Porque, como você mesma falou, você não pôde engravidar muitas vezes porque estava usando medicação que era contraindicada na gestação, como era o caso do micofenolato mofetil. Então, principalmente nesses momentos, precisa realmente pensar aí. E eu acredito que tenha sido por conta dele as 2 primeiras perdas gestacionais, porque eu usava micofenolato na época, né? Mas ninguém sabe também, né? Porque tem gente aí que mesmo com micofenolato vai até o fim, então... Sim. Vamos achar outra pergunta aqui. O lúpus e poliartrite caminham juntos? Tem alguma dieta específica para ambos? O lúpus e a poliartrite. Sim, o lúpus pode dar artrite, né? Você tinha um quadro muito importante aí de artrite, como você estava contando para a gente. E se tem alguma dieta específica, na verdade, comprovadamente, não existe nenhum alimento que isoladamente vá desencadear o lúpus, ou que se você retirar esse alimento isoladamente, você vá ter uma melhora da doença. O que a gente precisa tentar realmente é melhorar a nossa dieta de uma forma geral, né? Diminuir o consumo de frituras, de carne vermelha, tentar ter uma dieta mais equilibrada, tentar diminuir
o excesso de carboidratos? Como que você encara a questão da dieta e como que foi a relação da dieta com a sua doença? De um tempo para cá eu virei quase vegetariana, né? Eu não como porco, não como frango, não como vaca, não como nenhum bicho que mame ou que ande, mas por questão própria mesmo, assim, por compaixão com os bichos, não tem nada a ver com a doença, não. Eu nunca tive nenhum problema de. A minha médica sempre falava, vai, não come caranguejo, não come camarão, porque aqui é muito farto. E eu sempre comi, viu, doutora Sheila? Nunca senti nada. Então, assim, o que eu evito? Eu evito sal em excesso, eu evito frituras, né? Evito refrigerante e chocolate eu como muito. Então, assim, a minha dieta, eu acho que cada pessoa tem que procurar um nutricionista, uma pessoa realmente especialista para aconselhar. Não vai cair em negócio de café maratá, dieta de chá, dieta de sopa, dieta disso, dieta daquilo, principalmente quem tem problema renal, e fazer essas dietas super lotadas de proteínas, né? O que é que o senhor acha a respeito disso, doutor? Essa dieta Eu, super proteica. inclusive, assim, acho que os excessos não são bons de nenhuma maneira, né? Acho que De excesso nenhuma não é forma. bom de nenhuma maneira. Então, dietas extremamente restritivas, você cortar totalmente carboidrato, ou então dietas extremamente restritivas por outro lado, você só comer proteína. Eu não sou muito favorável, pelo menos na relação das doenças reumáticas, não há estudos realmente que comprovem essa relação de dietas muito restritivas com a melhora da doença. Então, tem pessoas que, por exemplo, têm intolerância a glúten. Então, elas vão precisar tirar o glúten da dieta. Ou tem doença celíaca. Essas sim precisariam tirar o glúten da dieta. Mas, de uma maneira geral, não há nenhum tipo de dieta específica restritiva que a gente possa aconselhar ainda, né? A medicina evolui e é muito pontual o que a gente está falando agora. Não há nenhum tipo de dieta específica que a gente possa recomendar e principalmente restritiva, né? Eu acho que fazer restrição muito importante de determinado nutriente realmente é um excesso que a medicina tem vários exemplos aí comprovando que os excessos nunca são a melhor escolha. Você consegue compartilhar perguntas suas que você recebeu? Acho que não, né? Não, consigo Né? não. Deixa eu dar uma olhada aqui Não. o que a gente tem de pergunta. Eu estava vendo agora uma pergunta que é muito, muito interessante, que é a respeito do protocolo vitamina D. Eu sou totalmente contra esses tipos de terapias, protocolo vitamina D, autohemoterapia, vacina da brucelose, porque não tem nada comprovado cientificamente. Os médicos que eu conheço, o doutor Tiago também, eles não são comprados pela indústria farmacêutica, gente. Isso é mito, isso é história, é fake news. Essa história de, o protocolo da vitamina D é maravilhoso, os médicos não passam porque eles são comprados pela indústria. Gente, isso não existe. A minha médica, olha, é um anjo em forma de gente aqui na Terra. Ela não aceita nem passagem de avião para congresso, quanto mais uma coisa dessa. Então, se fosse bom, ela teria me passado. Então, assim, eu tenho algumas amigas que fizeram esse tratamento, abandonaram o tratamento, e quando elas foram parar na UTI, elas simplesmente foram esquecidas, né? E ela nunca quis comentar esse assunto com ninguém, porque ela tem medo, ela só comentou comigo, que quase perdeu os rins dela por conta desse protocolo. Então, assim, um conselho que eu dou assim, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, ela está aí para isso, a medicina está aí para isso, então vamos primeiro pelos meios legais. Está aqui eu, ó, linda, maravilhosa, 37 anos, não tomo nenhuma medicação mais e eu nunca segui nenhum protocolo desses malucos. Eu sempre fui pela medicina legal. O que é que você acha disso, doutor? Acho assim, o momento mais difícil que eu tive nesse trabalho de rede social foi uma vez que eu publiquei um vídeo no YouTube a respeito desse protocolo de altas doses de vitamina D. Uma coisa é você repor a vitamina D quando você está deficiente de vitamina D, né? A gente tem um nível de vitamina D, esse nível recentemente até mudou, para pessoas saudáveis é acima de 20, antigamente considerávamos 30, para pessoas saudáveis acima de 20, e para pessoas que têm alguma doença autoimune, ou tem osteoporose, ou tem alguma doença crônica, a gente pode considerar acima de 30. Mas, assim, altas doses, tem pessoas que chegam a tomar a dose que a gente daria semanal por 3 meses, tem pessoas que tomam essa dose todo dia, né, de vitamina D, com o objetivo de promessas ilusórias de alguns grupos de que curaria doenças autoimunes. Não há estudos comprovando, pelo contrário,
o que se demonstra é que com essas altas doses de vitamina D, você pode ter um quadro grave de hipercalcemia, você eleva o cálcio muito rapidamente, e esse cálcio alto, ele pode agredir seu coração e fazer arritmia, ele pode agredir seu cérebro e você fazer convulsão, e pode agredir seu rim, como você mesmo falou, e o paciente entrar em insuficiência renal. Então é um quadro grave, a gente precisa alertar. Eu já recebi alguns pacientes em consultório iludidos por esses protocolos e que depois observam realmente que foi uma ilusão, promessas vendidas aí por grupos mal E intencionados. cara, viu? A consulta é 600, 700 reais, né? Então Fora os tratamentos. Então a gente precisa realmente alertar essas pessoas para que não façam esses protocolos de altas doses de vitamina D. Nesse vídeo que eu publiquei, eu tive que desabilitar os comentários, porque foi uma enxurrada de pessoas mal intencionadas e desses grupos realmente me agredindo despropositadamente, mas a vida segue e a gente vai tentando relevar essas questões e mantendo a seriedade do nosso trabalho, essas pessoas que são mal intencionadas acabam passando. Pegando o gancho no que você falou e esclarecendo, as pessoas, ao longo da minha trajetória, talvez na minha vida, as pessoas mais sérias que eu conheci estão dentro da medicina. Então, com certeza. Tem desvios de conduta em todas as áreas. Tem desvios de conduta no meio médico, tem desvios de conduta no meio advocatício, no meio jurídico, tem desvios de conduta entre os engenheiros, tem desvio de conduta em qualquer profissão, porque não é da profissão, é da pessoa. Então, a integridade está com a pessoa, ela não está com a profissão, né? Ela não está ligada à profissão, ela está ligada à pessoa. Se a pessoa é íntegra, ela pode ser qualquer profissão, ela pode ser de qualquer profissão e ela será íntegra, ou não, né? Se ela não é íntegra também. Então, assim, as pessoas mais sérias que eu conheci, esclarecendo as pessoas porque existe esse mito, estão dentro da medicina. Então, assim, são pessoas, as pessoas que eu mais respeito, que me influenciaram do ponto de vista médico, né? Professores, colegas, são pessoas muito sérias, né? Mas já conheci também pessoas não sérias e a todo momento nos deparamos com pessoas não sérias, porque é da pessoa e não da profissão. Não é da profissão. Só para desanuviar aqui o ambiente, Ana Paula, a autoimunoterapia também segue esse mesmo pensamento que a gente fez agora da vitamina D. Mas agora uma pessoa falou aqui sobre atividade física, que sente desconforto. Aí isso aí eu vou falar de atividade física. Gente, atividade física é vida, é maravilhoso, assim. Desde o dia que eu montei em cima de uma bicicleta, e que tudo que eu faço na minha vida, eu faço em cima de bicicleta, eu pedalo 12 quilômetros todo dia. Eu nunca tive tanta saúde na minha vida. Então, assim, eu odeio academia, odeio natação, hidroginástica. E era os exercícios que a minha médica passava. Então, exercício é aquele que você gosta. Ah, qual é o adequado para a doença? É o que te faz sorrir, é o que te faz feliz. Se tiver com vontade de dançar tchá-tchá-tchá, 2 aulas vezes por semana, vá, se jogue. Não é, doutor Tiago? Assim, exercício não é aquele que o médico vai passar para você. Exato. É aquele que vai te fazer feliz. Porque é o que você vai manter. Porque se você iniciar um exercício que você não gosta, você também não vai manter, né? Você não vai ter o estímulo para manter esse exercício. Em doença autoimune, lúpus, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, psoríase, artrite psoriásica, enfim, os estudos assim são praticamente unânimes, né? Mostrando que há sim melhor controle da doença em quem pratica atividade física. Obviamente, se você está, como na situação extrema que você teve, né? 3.000, 5.000 plaquetas, às vezes você nem pode fazer uma atividade física, se você cair e tiver um trauma, dependendo do tipo de atividade física, você pode ter um quadro mais grave. Então, nos períodos de atividade, de algumas doenças, a gente limita a atividade física. Mas é por um período curto. Logo em seguida, a gente precisa realmente estimular os pacientes a fazer atividade física, porque isso controla melhor a inflamação. É como se fosse um anti-inflamatório natural para as doenças autoimunes. E, Márcia, em relação a acordar cansada, todo mundo acorda cansado, acorda com preguiça. Aí dá o primeiro passo que aquele cansaço vai se dissolvendo, não é, doutor Tiago? A gente vai e imagina o crush na academia, imagina como vai ser legal a caminhada. Eu, por exemplo, quando eu tô indo, eu odeio ônibus. E eu imagino como eu tô sendo feliz ali, pedalando, passeando até chegar no meu trabalho. Eu não tô andando de ônibus, então aquilo ali já me faz feliz. Então, Márcia, uma dica para ti que acorda cansada, toma um banho bem gostoso e vai se espreguiçar, dá uma caminhada, não é? Começa com a caminhada, que é sempre bom.
Pode escolher a próxima pergunta, doutor. Deixa eu dar uma olhada aqui. Estou muito metida aqui. Não, te chamei para isso mesmo. Quanto tempo, vamos dar uma olhada nessa aqui. Quanto tempo pode levar uma remissão? Trato o lúpus há 1 ano. É bastante variável, né, Ana? Como você mesmo me falou, a sua história foi de 20 anos de doença, conseguindo remissão há 3, não é isso? Então, assim, tem pessoas que com 1 ano de tratamento, a depender da gravidade do lúpus, ou às vezes até menos, já entram em remissão. Então, qual foi a sua experiência aí com a remissão? Eu tive alguns períodos de remissão, mas remissão medicamentosa. Era uma remissão controlada com o uso de altas doses de imunossupressores, né? Não era a remissão que eu tenho hoje, 100% livre estou. Não, era uma remissão, porque eu não tinha atividade da doença, eu não tinha dores, eu não tinha fadiga, eu não tinha cansaço, mas eu estava lá tomando, era 600, não lembro quanto, mais 1.500, eu acho, de micofenolato todo dia. Então, era uma remissão à base de remédios. Então, o que a pessoa tem que entender é que tem 2 tipos de remissão. Vai ter uma remissão que é controlada através de remédios e vai ter uma remissão total da doença, que é como eu estou agora. Que eu não tomo mais nenhum tipo de... Eu só tomo o protetor do estômago, porque, enfim, foram anos de medicação, então meu estômago realmente não aguenta mais. Isso, então acho que isso que você colocou é muito importante. Então tem a remissão livre de medicação, né, sem medicação, que é a que você está agora, e tem a remissão em medicamentos. Infelizmente, ainda com o conhecimento que nós temos em medicina e dentro do lúpus, alguns pacientes não conseguem ainda atingir a remissão livre de medicação, que é a remissão que você está, né? Então, infelizmente, existem alguns pacientes que ainda vão precisar de alguma dose de imunossupressor. Mas o que a gente precisa, acho que talvez deixar claro, é que, eu acho que talvez você concorde comigo, o pior é o corticoide, né? E o que a gente precisa tentar retirar de maneira mais rápida, e o objetivo do tratamento do lúpus ou de outra doença autoimune que nós precisemos utilizar o corticoide em algum momento, é tentar o mais rapidamente possível fazer com que o paciente fique sem corticoide. Você concorda, assim, na sua experiência de paciente? O corticoide, ele é uma boia. Ele é um salva-vidas. Porque ele já salvou a minha vida várias vezes. Então, assim, ele é quando a gente está se afogando, joga aquela boia e você puxa rapidamente. Mas lógico que não pode deixar grandes períodos, porque tanto o nosso corpo se acostuma e fica corticodependente, né? Como a gente vai se adaptando até aquela dose de corticoide cada vez maior e não consegue tirar, vai ficando cada vez pior. Então, assim, a gente tem os poupadores de corticoide, né? Hoje tem excelentes poupadores de corticoide, que é o micofenolato, a azatioprina, dentre outros. Então, assim, quando você começar um tratamento que o médico já tirar o corticoide, você ficar só naqueles imunossupressores e a doença estiver controlada, você já pode se considerar no começo de uma remissão, não é isso, doutor? Isso. Assim, uma remissão controlada à base de remédios, mais uma remissão. Sim. Né? Eu amo corticoide, ele salvou minha vida muitas vezes. Apesar de ele deixar a gente elétrica e dar uma fome, deixar a gente barba, mas no final dá tudo certo. Sim. Cai tudinho os pelos, né? Depois que você recuperou aí, como você falou, você está voltando a se reconhecer sem corticoide agora, né? Com todos aqueles efeitos colaterais que você teve, você está voltando a se reconhecer enquanto pessoa agora sem o corticoide, já que você passou quase a sua adolescência inteira, né? Acho que a sua adolescência inteira, na verdade. Eu acho que foram mais de 15 anos ininterruptos de corticoide. Então você passou muito a tempo. Sua adolescência inteira e o início da sua vida adulta usando corticoide, na verdade, né? Usando então, você corticoide. Está se reconhecendo sem corticoide como pessoa nesse momento, né? Isso é bem interessante. É fantástico. Tudo que você contou, que são os efeitos adversos, né? Os efeitos colaterais dos corticoides, eles indo embora. Então, isso realmente acho que não tem preço para você. Uma pessoa perguntou aqui a diferença do deflazacort para o corticoide comum. O deflazacort é maravilhoso, ele não dá tanto pelo menos em mim. Agora ele só tem um defeito, ele é muito mais caro que o outro. Enquanto o outro é R$5, ele é 30, mais ou menos assim. Então, a principal diferença entre eles, eu acho que é a dosagem, que você não pode tomar qualquer dosagem, porque ele é 6 vezes mais forte, não é isso? Isso. Então você tem que fazer o que a gente chama de o cálculo que a gente conversão, chama de né? equivalência à dose, porque a gente sempre calcula com base na dose da prednisona. Pronto, então se você quiser
Se eu quiser trocar para o Deflazacort, sabendo que ele não dá imposto de saúde, ele é mais caro, e ele não pode, vou tomar essa dose porque o meu outro é essa dose. Não, o médico tem que fazer a escala de troca para você. Então, não troque o Deflazacort pelo corticoide prednisona sem o médico ficar sabendo. Exatamente. Eu fiz, inclusive, pulsoterapia com o Deflazacort. Eu tomava 1.200 miligramas por dia, na época que eu estava com hemorragia. E foi imediato, assim, mas também acaba o estômago da gente, né? Outra coisa, tenho lúpus há 4 anos. Já fiz tratamento, infelizmente, sem melhora. Sinto que meu rim pode parar a qualquer momento. Tenho nefrite grau 5 e proteinúria de 5.000. Tomando micofenolato, mais a proteinúria, aí eu não consegui ler o resto. Então, assim... Acho que deve ser a proteinúria não baixa, né? Não? Então, assim, para quem tem os quadros renais, na doença lúpus, eu acho que tem alguns extremos de gravidade. Um dos extremos é esse que a Aninha contou, que é em relação à púrpura, em que as plaquetas baixam muito e há um risco iminente de morte, porque se você não tem plaqueta, você não consegue coagular o sangue, então você tem sangramentos, e isso pode ser grave, pode levar à morte, realmente, então precisa tomar medidas mais agressivas. E os quadros renais e de sistema nervoso central, né? São quadros mais graves, porque o rim é muito nobre, o sistema nervoso central nem se fala, então a gente não consegue viver sem rim e sem sistema nervoso, né? Então, quando agride o rim e o sistema nervoso, são quadros que nós consideramos um pouco mais graves. Aí, tomando como gancho uma pergunta que talvez eu não ache agora, mas que me fizeram. O belimumab, que é um biológico, ele é utilizado no lúpus, ele é utilizado para nefrite? Não, ele não é habitualmente utilizado para nefrite, porque nos casos graves que a gente precisa usar um biológico, geralmente no lúpus a gente usa o rituximab, que é o biológico que a Aninha usou no momento mais grave da doença dela, que foi quando ela teve a plaquetopenia. O curioso, doutor, é que o rituximab, ele não está no rol das doenças liberadas para o lúpus. Então, assim, eu só consegui tomar o rituximab porque eu também tenho púrpura. E aí o hospital liberou. Mas para o M32.1, o rituximab não é liberado. Aí o que é que o senhor me diz disso? Que diferença tem? Se o médico está passando e o paciente precisa, que diferença tem? Eu sei que tem as leis do SUS e tudo, mas o paciente está precisando, o médico está dizendo que precisa. Eu sei que também, como você falou, tem muitos médicos que não têm caráter e vão usar isso para que é uma medicação de 40 mil reais, enfim. Né? Então, assim, por que talvez a gente não consiga ainda incluir o rituximab no SUS? Porque não tem a indicação em bula. Então, tem medicamentos que a gente usa no lúpus, que a gente usa uso off-label, uso fora de bula. Então, o rituximab é um ótimo medicamento para o lúpus, mas ele não tem essa indicação na bula. Então, muitas vezes a gente precisa utilizar no lúpus e no SUS, falando no SUS, quando a gente precisa do rituximab, a gente não vai conseguir fazer por aquele trâmite do alto custo, né? A LME, que alguns pacientes a maioria já conhece aí quem usa biológico ou quem usa imunossupressor de alto custo. Quando o paciente precisa, a gente vai ter que recorrer ao que a gente chama de pedido administrativo, que é um formulário diferente, vai para o Estado pagar, então são processos diferentes. Então, o rituximab talvez a gente ainda não tenha conseguido incorporar realmente no SUS por não ter essa indicação em bula mesmo. Mas é uma excelente medicação. Uma excelente medicação e salva a vida de muita gente com lúpus nos casos mais graves. Deixa eu ver o que mais que a gente pode tentar responder. A gente vai ficar aqui até amanhã, se a gente... muito pano para manga. Tem o Jogren com lúpus. Hoje só toma cloroquina. O corticoide foi tirado após sangramento intestinal. Hoje estou bem, faço hidroginástica, acupuntura e tomo homeopatia e me sinto muito bem. Que bom. Que bom, Rosa. Eu também tomo homeopatia, tá? E eu acho assim, a gente está há quase 1 hora, então vamos tentar direcionar e eu vou encaminhando então vou deixar o espaço aberto então para você, Aninha, para fazer as suas considerações finais, deixar as suas mensagens finais. Peço desculpa às pessoas que a gente nunca conseguiria responder a todas as perguntas. Não, né? Não é por muita gente. Não é por falta de atenção, como a Aninha nos colocou. Eu também sofro com isso no trabalho que eu faço, as pessoas cobram
e que tem uma resposta imediata, e às vezes a gente, em relação àquela pergunta específica, talvez a gente não possa dar aquela resposta específica, porque aquela resposta específica depende de uma avaliação médica ampla, em consultório, então a gente tenta orientar, né? Eu acho que orientar é diferente de consultar. Então, na maioria das vezes, o trabalho que a gente faz aqui nas redes sociais é de orientação, a gente não vai poder consultar. Então, eu deixo o espaço aí para você fazer suas considerações finais, que daqui a pouco o Instagram vai encerrar a nossa live, que só é de 1 hora. Travou a imagem da Aninha. O pessoal que está assistindo a gente, se está me vendo, ó, a imagem da Aninha travou. Vou tentar convidá-la novamente para ela se despedir da gente, tá? Só um minuto. Deixa eu ver aqui se a gente consegue convidar ela novamente. Vamos ver se ela entra. Olha, a Aninha tá falando que o Instagram dela caiu, mas ela já voltou com a gente. Então eu deixo espaço aberto para você se despedir e para suas considerações finais. Gente, foi muito bom estar com o Dr. Thiago agora, finalmente a gente conversando ao vivo, né? A gente teria muito assunto aqui para falar com todo mundo. Eu não fui diagnosticada ontem, já são mais de 20 anos, então, assim, não só as minhas experiências, mas eu vivo também as experiências das outras pessoas. E o recado que eu tenho para deixar final, assim, pra gente, é que não desistam de vocês. Eu vi uma pessoa aí dizendo que o tratamento é caro, que é difícil. Gente, corre atrás, não desiste, vai no SUS, bate na porta do teu médico que a tua remissão vai chegar. Então, assim, a gente, quando descobre que tem lúpus, a gente descobre que a gente é por nós, né? A gente tem que correr atrás da gente. No começo, nossa mãe vai, nosso pai, mas depois só sobra pra gente. Então, a mensagem final que eu tenho para dizer para vocês é assim, não desistam. Não desistam de vocês, não abandonem o tratamento. Eu sei que quando a gente está super bem, a vontade é de jogar todos aqueles remédios fora, mas se você está super bem é por causa daqueles remédios. Só diminua os remédios com orientação do médico. E aos poucos a gente vai tentar responder todas as perguntas e a gente pode marcar um segundo bate-papo futuramente, né, doutor Thiago? A gente marca. E aí a gente vai tentar dar atenção a todo mundo, gente. Um beijo, boa noite. Hoje eu não vou mais entrar, não vou mais responder. Mas assim que der, eu vou respondendo as perguntas, tá bom? Tá bom. Muito obrigado, Aninha, por você ter aceitado em participar. Foi muito agradável a nossa live. Eu acho que a gente pôde ajudar muitas pessoas que estão nessa situação de desalento, né? E eu acho que o desalento não é o caminho. Eu acho que você tem que tentar realmente manter a positividade, como você coloca pra gente, e não desistir de você. Porque, como você mesmo colocou pra gente, só você vai poder fazer por você. A sua mãe vai lhe ajudar, o seu pai vai lhe ajudar, o seu irmão, às vezes seu marido ou sua esposa, vão lhe ajudar. Mas tem as limitações. E é a gente que tem que fazer por nós mesmos, muitas vezes, né? E eu acho que essa é uma mensagem interessante que você deixou pra gente na noite de hoje. Muito obrigado. Deixa ela salva quando terminar. Eu não consigo porque é tua. Tá, mas aí estão pedindo aqui para deixar a live para ela ficar ao vivo aí, tá certo? Vou tentar deixar lá publicada e a gente vai tentar ainda conversando e tentando, à medida do possível, responder mais dúvidas, principalmente as que não foram respondidas. Muito obrigado. Tá. Boa noite a todos. Obrigada também. Aninha. Boa noite. Eu espero poder contar com você outras vezes, porque foi muito esclarecedor para todos. Com certeza. Tchau. Um beijo. Boa noite. Tchau. Tchau.